Eleições 2014. Finalizadas as convenções partidárias nesta segunda-feira, dia 30, os partidos políticos e coligações têm até sábado, dia 5 de julho, para apresentarem aos tribunais eleitorais os requerimentos de registro dos candidatos. Só em Mato Grosso, cerca de 216 gestores públicos podem ser impedidos de se candidatarem ao pleito de outubro, pela lei da ficha limpa. Esses nomes fazem parte de uma lista entregue pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, ao TCE, o Tribunal Superior Eleitoral, com gestores de todo o país que tiveram contas julgadas irregulares pelo órgão de controle externo. A lista por si só não declara nenhum candidato inelegível, mas tem sido usada como principal recurso para que os tribunais eleitorais neguem registros de candidaturas. Para a gente saber mais desse processo, eu converso agora ao vivo no quadro Direito em Pauta com o advogado e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mato Grosso, o advogado Silvio Queiroz Teles. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço, bom dia a todos. Quando a gente olha uma lista dessa, quer dizer, não é só o TCU que deve ter encaminhado para a Justiça Eleitoral uma lista de possíveis inelegíveis. Tem outros órgãos também, é isso? O TCE, os Tribunais de Contas dos Estados, e é bom frisar que não basta uma reprovação de contas. Essa reprovação de contas tem que ser por um ato doloso, conforme previsão na lei de inelegibilidades. E a gente falou de gestores públicos, mas se a gente for considerar cidadãos, é muito mais do que 216. Tem muito mais gente aí que pode estar inelegível, impedida de disputar a eleição desse ano. Sem dúvida alguma, como, por exemplo, candidaturas anteriores em que houve a condenação por compra de votos, condenados em entidades de classe, nos órgãos administrativos, em julgamento de entidades de classe, como Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, Conselhos Regionais de Medicina, Engenharia, enfim. Quem renuncia um mandato também está inelegível. Em que situações, por exemplo, no caso da Justiça, a pessoa se torna inelegível? Por exemplo, se uma pessoa é condenada monocraticamente por um juiz lá na comarca, ele pode disputar a eleição ou ele já é considerado ficha suja? No caso de improbidade administrativa, ele tem os 3 anos da suspensão dos direitos políticos, automaticamente após esses 3 anos, os 8 anos de inelegibilidade, ou seja, de uma pena mínima de 8 anos nesse sentido. Né? Agora, é interessante que a maioria dos julgamentos se dá por uma condenação por órgão colegiado. E o que vem à mente é que o órgão colegiado é apenas de segunda instância, terceira instância, mas em primeira instância também ocorre. Por exemplo, o tribunal do júri, numa comarca, numa cidade pequena, é que o cidadão é condenado por homicídio, seja culposo, seja doloso, enfim, há uma condenação pelo tribunal do júri, que é um órgão colegiado de primeira instância, e o torna inelegível. Enquanto ele não conseguir uma suspensão dos efeitos daquela decisão na instância superior, ele está inelegível. Agora, além dos colegiados, vou citar o exemplo dos plenos dos tribunais, tem as chamadas câmaras. Então, por exemplo, em nível de Tribunal de Justiça em Mato Grosso, tem Câmara Civil e Câmara Criminal. No Tribunal de Contas tem Câmara Temática hoje. Uma simples decisão de uma dessas câmaras é considerada uma decisão colegiada e torna a pessoa ficha suja? Sim, ou não? Sim. É uma divisão interna para dar celeridade aos trabalhos, que por sua vez representa a oficialidade, oficialmente os efeitos daquela decisão ali dentro daquela corte. No caso, por exemplo, do deputado Zé Rivas, sobre aquele afastamento dele da presidência da Assembleia, há muita dúvida, porque foi uma Câmara do Tribunal de Justiça e não o pleno do tribunal que o afastou do cargo. Nesse caso, como é que se aplica a lei da ficha limpa? Na verdade, é um caso concreto em que advogados, o grupo de advogados dele, garantem que ele não está inelegível, que ele está elegível, e é uma polêmica em que tanto a Comissão de Direito Eleitoral quanto a própria OAB tem uma tradição de evitar a comentar casos concretos devido à polêmica que pode gerar. E sobre prisão de pessoas em operações policiais? Pessoas se tornam inelegíveis ou podem disputar a eleição? Não, a prisão por si automaticamente não gera. É preciso haver a condenação. Porque a prisão ela é uma medida excepcional para que se apure e a partir da condenação é que ela possa. Ali não há uma condenação e é preciso haver uma condenação. Por exemplo, uma pessoa presa pode ser candidata a disputar a eleição? No momento da prisão, não. Não, mas se ela continuar presa? Não, o status da prisão aí é diferente. Agora,
O fato dela ter sido presa e ter sido solta não envolve. Agora, o fato dela estar presa é difícil, porque como é que ela vai disputar uma eleição, como é que ela vai tomar posse, como é que ela vai gerir aquele cargo. Então, fere o princípio da moralidade, então é afastado essa possibilidade. Eu perguntei isso no caso concreto, por exemplo, de Éder Moraes, falou-se muito da candidatura dele e ele continua preso na Papuda, em Brasília. Ele poderia ou não poderia disputar as eleições esse ano? Bom, independentemente da pessoa que seja, a princípio é uma questão constitucional que fere a moralidade, conforme inclusive declarado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos pedidos de liberdade dos mensaleiros, vamos dizer assim, em que os ministros disseram, olha, como é que eles podem, preso, continuar exercendo o mandato? Então, se quem tem o mandato não pode continuar exercendo, quem está preso não tem condições de aferir-se ao mandato. Agora, quem que declara que uma pessoa é ficha suja e não pode disputar a eleição? É a Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral, no momento da análise do requerimento de registro de candidatura. Antes das convenções, os candidatos, na verdade, são candidatos a pré-candidatos. A partir do momento que tem o nome homologado na ata da convenção partidária, eles se tornam pré-candidatos, ganharam a primeira eleição. E a partir desse status de pré-candidato, é levado o seu requerimento de registro de candidatura para a Justiça Eleitoral. Nesse caso, não tem eleição municipal, então a zona eleitoral não faz análise, é diretamente nos tribunais regionais eleitorais. E a partir do momento do julgamento pela aprovação, pelo deferimento, ele adquire o status de candidato. Porém, se na primeira instância ele não consegue o deferimento, ele tem a prerrogativa pelo artigo 16A da Lei das Eleições de continuar, enquanto ele estiver tentando reverter aquela decisão que negou, enquanto ele estiver tentando registro de candidatura, ele pode continuar gozando de todos os atos, inclusive propaganda no rádio, na televisão, nome na urna, como se candidato fosse. O que ele não pode é perder prazo. Agora, por exemplo, vamos supor que a Justiça Eleitoral falou assim, não, a pessoa pode disputar as eleições, mas alguma instituição, tipo um movimento de combate à corrupção eleitoral, a própria OAB, ou o cidadão, o eleitor, pode chegar para a Justiça e dizer, ou o Ministério Público, falar, olha, o fulano aí já foi condenado por um colegiado lá atrás. Isso vale ou não? Depende só dessa decisão da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela tem decisões no sentido de que aquele fato superveniente ou de conhecimento posterior à análise, porque a partir do momento em que se tem o requerimento do registro de candidatura, pode-se haver uma ação de impugnação de registro de candidatura. E se no momento daquela ação de impugnação de registro de candidatura não houve ciência do fato impeditivo, da condição de inelegibilidade, posteriormente ela pode ser apresentada. Duas questões interessantes. Pessoas condenadas por colegiados antes da lei da ficha limpa podem se tornar fichas sujas para as eleições e tem um prazo aí no caso, por exemplo, a pessoa que foi condenada há mais de 20 anos por um colegiado, ela já está absolvida e hoje ela é uma ficha limpa? Na verdade, a lei da ficha limpa, como complemento à lei de inelegibilidades, ela retroage e foi uma polêmica muito grande porque a única possibilidade de retroagir que a Constituição Federal, enquanto norma hierarquicamente superior do ordenamento jurídico brasileiro, é no caso de uma lei penal que beneficie o réu. Que beneficie. No caso desse caso que não vai beneficiar, ela retroage e acaba por atingir esse período da vida do candidato. Mas muitas vezes uma pessoa com 60 anos de idade, com 70 anos de idade, se ele tiver uma condenação ali de 10 anos de um crime, depois dos 8 anos da inelegibilidade, após esses 10 anos, ele soma 18 anos, ele terá aí seus 78 anos, dificilmente ele terá aquela disposição para disputar e acaba ali por encerrar a sua carreira política. Obrigado aí pela presença ao vivo, bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado.